Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Doriana Tamburini, da Fraternidade dos 12 Raios, e estou vindo aqui apresentar para vocês, pelo menos uma introdução, do nosso tarô da Fraternidade Branca, que graças a Deus é um sucesso. Ele já existe há... Pena que é ao contrário, né? Ele existe já há 6 anos, impresso pela editora Alfabeto, que é muito legal. Fez um trabalho refinadíssimo esse ano com as cartas. São cartas da mais elevada qualidade, né? São brilhantes, eu adoro. Ele fez elas num tom que eu pedi, que é o magenta, que é a cor da harmonia e do equilíbrio, e que está trazendo para a gente um descanso na vista, né? O livro é todo feito na cor magenta. Dessa edição ele saiu meio cereja, assim, mas está bonito, tá? De qualquer maneira, muito bonito. E o que a gente quer colocar aqui para vocês é que isso vai ser uma evolução, é um trabalho evolutivo para a gente, no sentido de que tem um passo adiante. Por que esse tarô é legal? Porque eu aprendi a ler tarô com 11 anos, né? Eu ganhei uma revistinha Planeta do meu pai, que tinha um encarte dentro das cartas de Marsella. E eu pedi para o meu pai se eu podia ler e ele falou ok. E meu pai entendia um pouco desse babado. Então eu tirei as cartinhas e comecei a manipular e funcionou. As coisas foram muito legais ali. Com o tempo, eu passei a ler muito e a procurar entender para que servia. Eu entendi que era como um guia, né? Ao longo dos anos, eu ganhei alguns tarôs e foi um trabalho sempre que me deu muito prazer de fazer, porque é de muito autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, eu tinha entrado em centro espírita com 18 anos, tinha entrado em meditação, fui iniciada em Umbanda, quer dizer, tinha um monte de coisas que estavam acontecendo ao meu redor, inclusive o Caminho Sagrado do Coração, através da minha professora Marilda Malé, que era no centro espírita, e na Ponte para a Liberdade com os seres ascensionados, arcanjos, arqueias, Elohims e Elohás. Então, assim, a minha configuração era muito ligada a essa espiritualidade. Foi chegando um tempo, perto dos meus 30 anos, que por mais que eu lesse vários tipos de tarô, inclusive do Luigi Scapini, que é o tarô medieval, que eu enlouqueci com ele, que é um tarô bárbaro, eu aprendi muitas coisas. Só que foi chegando aquele tempo em que não batia mais o que eu falava com aquilo que eu estava vendo da carta, o que eu sabia dela. Então eu comecei a tentar adaptar. Chega um tempo que nem isso funciona mais. E eu tive um sonho muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Eu sonhei que eu estava entrando numa pirâmide, parecendo a pirâmide de Quéops, e nessa pirâmide tinham 24 molduras, vamos dizer assim, gigantes de pedra e coloridas, que eram lindas. Assim, eu passava na frente e eu reconhecia totalmente as cartas do tarô. Só que vocês imaginem isso hiperdimensionado. E quando chegava lá no fim, tinham duas que estavam quebradas, as molduras estavam vazias. E eu fiquei muito tempo com esse sonho sem entender nada. Enfim, quando eu conheci o Ricardo Ribeiro Machado, que eu pedi para ele, falei, Ricardo, eu precisava fazer um trabalho dos 5 raios sutis, que não é uma coisa conhecida, e que são posteriores aos 7 raios pelo grupo Avatar. Ele veio e desenhou para mim os arcanjos deles, eu fiquei enlouquecida, porque eu entendi perfeitamente que era isso, que esses raios estavam dando para a gente uma nova configuração. Então, qual foi o grande trabalho? Ele desenvolveu para mim, primeiro, os 12 raios. Os arcanjos, os mestres, os Elohims. Depois, a gente foi pensando nessa história do sonho, foi meditando. A gente ficou muito tempo trabalhando nisso. Para vocês terem uma ideia, para desenvolver todo o trabalho de 36 cartas ao todo, nós levamos 20 anos. Isso aqui é uma obra-prima para a gente, né? É um filho. Então, devagarzinho, ele ia pedindo para mim o que eu queria de cada carta. Então, eu dizia, olha, eu não quero mais que o louco seja louco.
eu quero que ele tenha a essência, eu quero que ele tenha a qualidade dele, quero que ele seja algo ou alguém que tenha vontade de experimentar entrar na Terra e tenha vontade de se realizar. Então, essa ficou sendo a nossa carta do louco. Com essa nova configuração, né, começando pelo próprio histórico do louco, a gente começou a ter milhões de ideias que poderiam nos ajudar, que poderiam ser úteis. Então eu disse, olha, eu não queria mais que o diabo fosse o diabo do jeito que a gente vê. Eu queria mostrar como se ele tivesse dado um passo maior, como se ele tivesse ido para frente, né? Para que as histórias pudessem assim, mudar, ter outra configuração. E aí a gente foi fazendo. Então eu vou tirar as cartas, vou colocar as cartas aqui para vocês entenderem rapidamente. É assim. O diabo. O diabo, que foi a primeira carta que eu tirei lá de criança, né? Me lembro que eu tirei todas as cartas e quando saiu o diabo eu falei, nossa, como é que ele sabe? Porque eu estava passando uma situação difícil e realmente o diabo representava muito bem aquele momento. Então vejam, essa nova configuração dele mostra que ele está preso à matéria e que ele precisa eliminar todas as formas de pensamento aqui que ele mesmo gerou ao longo da vida, as formas emocionais e tudo aquilo que acarreta aqui em negatividade, coisas que lhe dão dor, coisas que são difíceis. Ele ganha aqui o martelinho de Thor, viu? Essa configuração é o quê? A morte. Todo mundo morre de medo da morte. Nós transformamos ela no guardião. Uma homenagem minha ao Guardião da Meia-Noite, que é um grande querido amigo, e que tivemos um papinho que eu quis homenageá-lo. E aqui atrás é Shambhala. E, enfim, teve toda uma mudança. Esqueci de dizer para vocês que essa carta, em vez de chamar o diabo, a gente chamou ela de matéria. A matéria. A lua, outra carta que todo mundo tem muito medo. Nós fizemos uma nova configuração com Kuan e aqui em cima a bem-amada Lunara, ajudando especialmente a configuração do feminino, porque tem toda uma mudança de interpretação quando a gente chega neste ponto. Eu estou mostrando essas cartas porque são aquelas que são mais engraçadas das pessoas terem aquele receio mesmo, né? E a torre, sim, era que nem o diabo, uma coisa, torre, morte e o diabo sempre foram, assim, um grande drama. Então, quando eu lia, qualquer tarô que eu lia, eu tinha que ler com dedos, né? Porque tinha algumas pessoas que tinham dificuldade mesmo. Então, nós fizemos outra coisa. Pedi para o Ricardo, olha, canaliza bem, fale com os seres de luz, que a gente vai conseguir uma carta legal. Então, em vez de ser a torre, é a libertação. Quem ele canalizava nesse momento? O arcanjo. Não, ele não é arcanjo, né? Mas vamos combinar. Serafim Metatron, tá? Ele é um serafim, ele não é arcanjo. É que ele aparece como um arcanjo e aí todo mundo fala que é arcanjo, mas não é. Sandalfon é outro serafim. Aí sim, um arcanjo chamado Ariel, que é do amor. E ele está também, deixa eu ver se eu acho ele facinho. Ele também está dentro dessa configuração como sendo o arcanjo dos amantes, né? Que todo mundo fala dos amantes, a gente fez de uma maneira um pouquinho diferente. O julgamento. Nós mudamos também a configuração do julgamento. Mostra-se arcanjo Gabriel e Uriel ajudando o ser a subir na sua escadaria e encontrar o seu melhor, o seu divino, tá? Bom, tem a carta dos raios, né? Todos os raios. Aqui é o 12º raio, 11º. É que ontem eu dei aula dele, então a gente estava 19º e assim por diante. Temos todos os raios. Nós estivemos pensando muito tempo, eu e Ricardo, qual era a história dessas duas lâminas quebradas lá na pirâmide. E qual foi a nossa surpresa que o Ricardo canalizou que existiram aquelas duas, mas que elas foram quebradas justamente para deixar a humanidade presa e não ter conhecimento. Então, veja, ele canalizou primeiro essa, que chama-se a dúvida.
colocar em dúvida se você vai ou não por um caminho, se você escolhe encarnar ou não. O que você tiver de dúvida realmente tem que ser checado, tá? E a outra, foi a carta 23, é a carta da pausa. Quando é o momento de ter uma pausa, é preciso respeitá-la. E o que acaba acontecendo nesse mundo ocidental, a gente não respeita as pausas, então a vida dá uns chapuletões na gente e a gente cai de cama, fica doente, perde o emprego, perde a estrutura que está habituada a ter que nutrir, né? E isso não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é algo que a gente tem que aprender a respeitar, seja a pausa, seja a dúvida. Quando a gente já está com essa configuração na gente, tem que dar um tempo mesmo e aprender tudo de novo. Então, as pessoas me perguntam, mas esse tarô é para quem só lê tarô? Não, de forma alguma. Como ele é bem didático dentro da Fraternidade Branca, vocês vão ter uma linguagem mais iniciática mesmo, né? Para fazer todo um caminho que a gente leva vocês através da meditação. Então, ele tem uma área, um momento muito didático, onde a gente explica várias coisas, como que ela, como as cartas nasceram, tem uma entrevista com o Ricardo, temos várias coisas diferentes, várias apresentações, inclusive das primeiras cartas. Quando a gente fez o primeiro baralho, o segundo baralho, então vocês vão ver as diferenças de um baralho para o outro até chegar a esse aqui. Imagina, 20 anos, né? Não tem como a gente errar. Isso acontece em quase todos os baralhos, mas esse aqui também vai ter uma conexão profunda. Então, são 24 cartas do baralho Cartas Sagradas. Depois temos 12 dos seres da Fraternidade Branca. E nós vamos ter todas as informações dele, todas, tudo que vocês puderem entender sobre Fraternidade Branca dos 12 Raios vai estar ali nesse livro. 160 páginas, é bastante, né? Então, tem bastante informação, tem meditação. Todo mundo que quer ler a carta precisa do livro e das cartas, né? Então, aí é com a editora alfabeto.com.br. Eu quero agradecer muito, né, ao Edmilson Duran e a Neide Signorini, porque eles foram fantásticos comigo. Eu pedi algumas coisas para fazer nesse tarô, ele fez todas. E eu sou extremamente grata. Estamos nessa história do tarô há 6 anos. Foi um dia inesquecível o lançamento, inesquecível o dia que eles trouxeram o livro para minha casa e que eu tinha acabado de voltar de viagem, estava assim, exausta, mas assim, a gente volta à vida, né, com um filho desse. Então foi muito lindo. Eu quero agradecer o Ricardo, que o Ricardo foi espetacular, Ricardo Ribeiro Machado, e mais do que nunca, né, Metatron, Sandalfon e Ariel, que se predispuseram a nos guiar nessa jornada, né? A gente tem que chamar isso de uma grande jornada. O que eu acho que a gente aprendeu em cima disso aqui foi um caminho de paciência, muita paciência, muita persistência e também de ficar quietos, né? Ter a simplicidade de saber ouvir e quando a gente não achava ou o tom ou os seres ou a coisa que tinha que ser, a gente tinha que se recolher, ficar bem ligado internamente no caminho sagrado do coração, ouvir e esperar. E isso não era muito habitué meu, mas eu tive que aprender sobre isso e isso também enfim, faz parte, né? A gente tem que entender que caminhos são caminhos. Agradecimentos também, pelo amor de Deus, para a Sandra e para a Priscila, que não fossem elas de estarem junto, me ajudando, especialmente porque foi um momento muito difícil meu durante as gravações e a persistência delas, né, a tranquilidade delas me ajudou pra caramba. Então é isso, não precisa ter essa noção toda de tarô, não, porque tarô é uma coisa que foi deixada na época, vocês veem que interessante, né? Na época dos egípcios, eles escolheram deixar essa forma de conhecimento por cartas.
E então, um dia, eu não lembro mais em qual livro eu li isso, mas faz muitos anos mesmo, e diz assim: nós vamos deixar para a humanidade um presente. Esse presente são cartas elaboradas com figuras que nós vamos dar nomes para que elas possam fazer a caminhada espiritual delas. Esses seres se chamavam os iluminados. A partir do momento que duas lâminas foram quebradas na origem delas, né, daquela pirâmide do meu sonho, eu entendo que os iluminados se tornaram outra facção. Então, é uma pena, mas é isso é aqui que eu entendo e que as coisas estão movimentando. Então, agradeço demais a todos vocês de estarem presentes aqui agora, e eu acho que vai ser um momento muito especial, as coisas vão ser bem legais, as nossas turmas que se formaram ao longo dos anos, não apenas no tarô, mas na formação inteira da multidimensionalidade terapêutica da Fraternidade dos 12 Raios, eles têm sido uma bênção. Então, agora está todo mundo esperando isso aqui, tá? Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada pelo sucesso e espero que seja muito útil a todos vocês. Um beijo enorme.